Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora conferir aqui tudo sobre a vitória do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. O tricolor que agora é líder do campeonato. O São Paulo saiu atrás no placar em um jogo difícil fora de casa, mas mostrou personalidade, mostrou força e buscou uma virada. Então, sem muita enrolação, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo sobre o tricolor. Então, bora pro vídeo. É isso! Eu quero passar a palavra para Marco Aurélio Cunha, Sgarbi, Cicinho, porque o São Paulo começou perdendo e virou o jogo para cima do Bragantino, mostrando que a boa fase permanece. Marco Aurélio Cunha, ainda acho que é pouco para avaliar o trabalho do Roger, mas para avaliar o São Paulo, desde aquela derrota emblemática para o Mirassol no começo da temporada, o time é outro. E os reforços de Lucas, de Caleri, jogadores que estavam no estaleiro ano passado, tudo isso está mudando o time. O São Paulo tem uma equipe, 15 jogadores importantíssimos. Como todo time, o restante são complementares. Mas se o São Paulo tivesse a equipe que joga, que é o Luciano sem cartão, o Caleri sem cartão e o Lucas sem cartão, a gente vai muito longe. Achou o trabalho de busca, encontrou o Danielzinho, que é um volante excepcional. Mas e o técnico? Calma. Calma, tem 3 São Paulinos aí. Tem duas partidas. Duas vitórias, né? O São Paulo já vinha nesse crescente, Sim. já vinha com pontos conquistados. Empatou o único jogo contra o Santos que merecia ter vencido. Então essa rotina do São Paulo não é novidade pelo técnico, é novidade pelos jogadores Aí que não tem mérito voltaram. daí? Dos jogadores que voltaram em alto nível, como Caleri e Lucas, o próprio Luciano, e essa dupla fantástica de Marcos Antônio e Danielzinho, que não passam a bola, eles dão de colher, assim, ó, o passe deles. A bola sem Nossa, gostei peso. dessa expressão, dão de colher. De colher. pensei que era peteca, é a tava bola jogando sem peteca. peso. Sabe quem fazia essa bola? Porque Quem? o Falcão do salão. Que isso? Essa bola Ah, que não, achei que era o Falco, já comecei a... Não, o Paulo Roberto também fazia isso. Tá brilhantemente. viajando, Renato. Mas o São Paulo tem uma equipe hoje extremamente consistente. E que se não tiver problemas com cartões, vou repetir, o São Paulo não pode tomar cartões excessivamente porque vai ficar com uma equipe desfalcada. Ele tem esses jogadores bons, que preserve, que não se machuque, que assim dá para ir mais longe no campeonato. Sgarbi, agora é a sua vez. Por favor, dá o título pra lá diga agora. qual é o grande motivo desse sucesso do São Paulo e dessa fase tão positiva. Não, ela perguntou o motivo, eu só... Chico, só pra saber. não, tudo bem. Não, mas inclusive o Chico agora, nossa senhora, mas enfim. Do São Paulo, é impressionante. Virou São Paulino, né, porque- Chico. O Chico era corintiano, agora quando o São Paulo Agora também quer ser é. São Paulino, nunca vi isso. Mas o São Paulo são 18 pontos disputados, né? 16 conquistados. Então, se nem se perguntasse pro São Paulino mais otimista naquele começo de ano turbulento, de crise política, de São Paulo em jornal, de perdendo pro Mirassol tomando 3, ninguém esperava isso. Só que é um São Paulo que, de fato, nesse começo de campeonato, vem demonstrando uma força gigantesca e com jogadores sendo essenciais, né? O Sabino, um jogador que pouquíssimo falado, jogando muita bola. Na minha opinião, o melhor zagueiro, o melhor defensor do São Paulo, no ano. Lucas Salmão chegou na lateral direita, parece que já joga lá há tempos. A dupla de volantes, né, que o doutor falou muito bem, inclusive o Bobadilha fez uma partidaça, ontem partidaça. E aí tem o 9, que é o Caleri, que quando tá em campo, em condições, né, porque ficou muito tempo machucado, mas é um time jogando muito. E muita gente aqui me ridicularizou, só que desde que o Rafinha chegou no São Paulo... Não. Desde que o Rafinha chegou no São Paulo, são 11 jogos. 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Se for coincidência, nossa, é uma das maiores coincidências do Precisa mundo de técnico, daí. então, é alegria uma vai das ser maiores sábado. coincidências do mundo. Deixa o Sábado. Rafinha lá, Você vai ver sábado, você vai ver. Agora, o dessa futebol alegria. nem sempre tem uma lógica. No ano passado, o Corinthians, por exemplo, teve o presidente que pediu, né, saiu, renunciou, e aí vem o Stabile, uma crise política, ganha o título da Copa do Brasil e, mais recentemente, da Supercopa. O São Paulo passa talvez pela sua uma das piores, o Aidar também foi terrível, não é? Também. Crises políticas, sai o cara, vem outro que ainda não sabe nem se vai ficar, pelo menos até dezembro. E no futebol tudo melhora. Então, o futebol nem sempre tem uma lógica, Cecinho. O que é fato é que o São Paulo vem jogando bem, que esses jogadores, eles mudaram o panorama do time e o São Paulo merece a liderança do brasileiro neste momento.
Merece, Renata, porque vem jogando o futebol convincente, exatamente. O Roger está dando sequência nesse trabalho do Crespo. Eu acredito que o maior desafio não, Rafinha, do Roger... não é o Roger. Segundo o Sgarbi, é o Rafinha, não é o Roger. Trouxe números aqui, né? Mas ele não tem o direito de ter opinião? Tem, Não, e bonitinho, pode, mas Ronaldo, pergunta pra algum jogador do São Paulo. Só que estou não venceu. lembrando aqui o que ele falou. Não precisa de treinador, segundo os Gabi. Não, precisa, é importante, só que um cara como o Rafinha no vestiário fez a diferença. Tá fez a diferença, mas também um treinador caiu, né? Então nós temos que ressaltar isso. Então, E ele participou da queda. eu acho que o maior desafio, na minha opinião, o maior desafio do Roger, e para que o torcedor adquira ainda mais confiança nele, porque o torcedor, como nós falamos no início, não éramos, assim, os torcedores não eram a favor da saída do Crespo, mas chegou um treinador novo, o torcedor abraça. Agora, o maior desafio dele, para ele adquirir a confiança total do torcedor São Paulino, vai ser o quê? Quando o São Paulo tiver desfalques, como o Marco Aurélio falou. Quando o São Paulo perder por questões de cartão, ou lesão, ou até mesmo cansaço, Marcos Antônio e Danielzinho. O São Paulo, o Bobadilha, por exemplo, não funciona sem esses dois jogadores. Já foi nítido em outras partidas. Então, aí que nós vamos ver realmente o trabalho do Roger, ele encontrando um São Paulo competitivo, um São Paulo convincente, sem as principais peças. Porque o Crespo, na medida do possível, conseguiu ganhar alguns jogos. Mas o Roger, ele pegou um trabalho montado. E com muita sabedoria, está conduzindo esse trabalho. E agora, mais lá para frente, num campeonato longo como é e outras competições, aí sim nós vamos poder analisar melhor o trabalho do Roger. Mas o São Paulo, convincente, parabéns, estou rogerizado, machadado e vamos que vamos. Ulisses Costa, quem diria que no seu retorno do exterior você encontraria um São Paulo tão completo e líder? Parabéns, e merece. O São Paulo, frio, cara, ele vai o São voltar, Paulo, tudo errado. Não é o possível, São Paulo, eu sempre disse aqui que o elenco completo, sem jogadores no DM, é um time super forte. Grande Kenny Rogers. Hiper competitivo. Queria ter metade do que ele tem. 10%. Aí o que acontece é o seguinte, o Roger chega a muita desconfiança. O torcedor de São Paulo, Renato, ele tá tão machucado, você encontra o torcedor de São Paulo e fala assim, é ilusão que eu tô vivendo. Eu não consigo acreditar nessa liderança do São Paulo. Olha a duplinha. Eu tô ligado, a duplinha. Essa duplinha eu vou falar pra você. Eu Kenny tenho um nome pra eles, Rogers. mas eu não posso falar. Kenny Rogers! É o Tadeu e o outro lá cantando com ele. E aí o que acontece? É o Tadeu e o Neymar. Aí fica na cabeça de vocês o nome. Tá na água, tá na água. É o Tadeu e Mas é o Tá na seguinte, água. eu tenho que fazer, Ulisses, aqui um reconhecimento. Porque no futebol, nós encontramos ídolos e por onde esses ídolos transitam, para onde eles vão, nós seguimos. Nós somos seguidores que vamos e encontramos aquele ídolo. E este aqui que vos fala, Chico Garcia, Tá apaixonado. é Roger Machado a vida inteira. Era Isso- Tite antes, né, também. Ele tem a tatuagem do nome do Roger no corpo. Mas o Roger Machado é algo que vem da infância, então tem um peso ainda maior. Chico Garcia, ele que já esteve ao lado da sua cama. Mostra aquele retrato. Isso não ficou legal, mas há um contexto, gente. Vamos com calma. Eu era um Roger menino. Machado é uma aposta pra você. Você acha que o Roger tem fôlego pra chegar lá em dezembro com esse mesmo status? Acho que sim, mas vamos lá, né? Vamos falar sério aqui. É óbvio que o Roger tem o mérito de não estar inventando, de repetir o que o Crespo vinha fazendo. O Crespo já era o co-líder, não era o líder, né, Dracena, mas era o co-líder do brasileiro, mesmo número de pontos. E ele botou o mesmo time que são os melhores. Bom, os 3 meio-campistas e os 3 atacantes são os melhores do time, que ele tem à disposição, né? O Crespo teve muitas vezes esses caras ausentes no ano passado, mas no segundo tempo, e aí tem E o Rafinha? já tem o dedo do treinador. Do Rafinha também? Cara, no intervalo, porque o primeiro tempo, cara, eu joguei com esse Bragantino tem poucos dias. O time chato. O Bragantino só joga Eu contra amo o o Corinthians. Bragantino. Físico, eu não A gosto. vida inteira eu Eu serei Bragantino, grata eu ao tenho Bragantino. motivos pra não gostar. Time forte, fisicamente, rápido. Aquele Lucas Barbosa, o Herrero, o Mosqueira, esses caras são chatos. Não, só joga contra o Corinthians. O goleiro Só vira o que- Neuer. isso é verdade. O Inter, ele São toma, Paulo- contra o Inter, ele jogou a bola pra dentro do gol. Olha aqui, conte, falando os 2 gols. No segundo tempo foi outro jogo. Por quê? Porque aí o treinador foi lá, baixou o Luciano e o Lucas pra ter superioridade numérica no meio. E aí o São Paulo teve mais a bola, embora o primeiro gol de bola parada, acho até uma jogada ensaiada. Não sei se era do Crespo ou é do Roger, mas me parece Uia. Mas é uma do São jogada Paulo. ensaiada, é do São Paulo, evidentemente. E o segundo gol numa jogadaça, Marcos Antônio, Lucas Ramon e Caleri. que Mais tá uma falha do iluminado. Cleiton. Mas o Roger, eu falei aqui na semana passada, a pressão que ele tem é porque o time tava bem.
E ele tem que manter esse time bem. Eu já ouvi zum no primeiro tempo, quando o Bragantino fez 1-0, olha lá, pronto. Segundo o jogo, o Roger já vai entregar a paçoca. E aí ele vai lá e vira o jogo. Então cara, a régua dele tá sempre aqui. Ele tem que ser o líder do campeonato até dezembro. Senão os caras já vão falar que tá errado. Aí, Ronaldão, eu fico pensando o seguinte... Felipe Luiz e Crespo em casa, nas suas residências, Dando nos seus risada. palácios, olhando tudo isso e pensando, ai, a gente fez, ralou, treinou, sofreu a crítica da mídia, da torcida, de todo mundo, e agora os caras estão aí, deitando e rolando. Você foi bem, minha. Sabe por quê, menina? Porque você... Eu não tô bem, não. Não, você foi. Não falou que você está bem. Você foi bem. Agora você pode voltar ao estado natural. Deixa eu falar. Você foi bem, sabe por quê? Porque eles devem estar aqui pensando... O Felipe Luiz deve estar pensando... O próprio Tite também falou, olha, e nós começamos a segurar o time para pré-temporada, fazendo um trabalho específico de carga, de não sei o quê. Vocês se lascaram. Felipe Luiz, o Tite... Agora os caras vão pegar o time voando, como pegou o Roger agora aí. E vocês começaram a poupar. Então, abra o olho aí, ó. Dorival, abra seu olho. Vamos ver quem mais. O Abel, abra seu olho, que começou a poupar jogador, quase caiu aí no Paulistinha. Voivoda também, quase caiu. Os dois olhos. Agora que os times estão voando, estão procurando treinador. E daqui a pouco vai baixar um lá no Inter também. A produção está te perguntando qual é a sensação de ver São Paulo e Palmeiras nas primeiras posições da tabela. Ah, tá mais gostoso ver o Inter 20º. É o desvio de foco até nisso, né? Eu não falei isso, falei. Isso! E eu só tenho esse emprego, eu sou bocudo quer mesmo, dizer que viu? você odeia mais o Inter do que o São Paulo e o Palmeiras, viu, gente? Não odeio ninguém. Aí vocês ficam se iludindo com o fiel Eu sou sempre, por ó. Inter, eu não odeio ninguém. Falar nisso, cadê seu irmão? Meu bebê lá. Eu sou GPS, Pedro, vai atrás dele. Eu vou chamar ele aqui, peraí, vai lá. Ó, Edu Dracena, o que mais te preocupa neste São Paulo, líder do Brasileiro? Não, Renato, o São Paulo tem um bom time, sim. Ninguém nunca negou isso aqui. Como está 100% dos jogadores, é um time a ser batido, sim. Merecedor está em primeiro lugar, é um time invicto no campeonato. E os jogadores sabem que dentro de campo. O meio de campo do São Paulo é um meio de campo muito móvel. É um time que joga com a bola nos pés, eles gostam de ficar com a bola. E isso acaba dificultando muito para o adversário. E para quem jogar hoje contra o São Paulo, tem que tentar marcar esses volantes do São Paulo. Marcando esses jogadores, o São Paulo abaixa um pouquinho o futebol e aí, quem sabe aí no sábado a gente possa se reencontrar. Isso é legal. Tá batendo forte o coraçãozinho dele quando fala do São Paulo, querido. Essa moral toda, essa primeira colocação é merecedor. Até sábado. Sabe o que é aí no engraçado? sábado a gente pode conversar, porque vai ser o clássico. Não, só bastidor. Ontem no grupo, acaba o jogo do Palmeiras, Edu. Segue o líder, voltamos pro lugar. Porque é do grupo, fica no grupo, Juba Estrica. Sumiu do grupo. Mas não era o líder. E ainda tem um gostinho porque o Bragantino tava vencendo então por eu quero 1 a 0. saber do Edu o seguinte. Você falou que era um elefante que subiu lá, não sabia tudo. 2 rodadas. Agora já mudou, né? Já 2 mudou. rodadas, O elefante já aprendeu a subir na 2 árvore. rodadas. Eu quero ficar 10 Eu não vou rodadas aguentar na até a liderança. 38ª desse jeito. Nunca mais vai subir essa rodadas. Depois do Monjara, até o elefante emagrece. 2 rodadas, tudo pode acontecer. Essa não. Eu quero ver daqui dessa rodada. Ô, Edu, tem um tempo que o São Paulo não ganha do Palmeiras, né? Ah, bastante, né? Eu acho que Ninguém te chama na conversa, não. É o melhor momento pro São Paulo enfrentar o Palmeiras. Mas tem algumas derrotas do São Paulo contra o Palmeiras que a gente sabe E eu que tenho aconteceu no certeza passado, que né? você vai torcer para o São Paulo. Não, eu acompanharei como um profissional que sou. Chegou uma denúncia aqui agora. Uma denúncia. quê? Estão aplicando alguma coisa no elefante para ele subir na árvore. Será que é a canetinha? Uma denúncia, meu Deus. Deixa eu ver A aqui quem é. canetinha já derrubou uns Olha lá, em São Crespo. Paulo, hein? A denúncia é do Crespo. denúncia é do Estão Crespo. aplicando alguma coisa no... Olha lá. Olha lá, e chegou outra aqui do Roger. Roger Machado também, olha lá. É igual remédio. Mas o Ronaldo... Tem data de vencimento. Que isso? Ele tá dizendo aqui, tá mandando aqui. Ô, Cleiton. Caramba, meu irmão, esses 2 gols aí dá pra pegar um goleiro igual você. Mas fez uma meu defesaça no irmão. chute do Lucas Moura, hein? Primeiro final do jogo. Eu creio, eu creio. Foi primeiro no final do jogo. Nunca na vida falem mal de Cleiton nem do Bragantino. Jogou dentro do gol contra o Inter. Eu não deixo. Jogou a bola pra dentro do gol. Nunca Meu vi Deus. Agora, O primeiro agora é gol a não hora dava, de não. voltar. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Eu não consigo hoje abrir de uma forma mais eufórica esse programa, mais feliz esse programa, em respeito a um grande amigo.
Coloque ele na tela, por favor. Opa! Em respeito. Não vou pra Campinas, não. Em respeito a esse meu grande amigo, Flávio Prado, que tá de cabecinha baixa, olhando pro celular. Em respeito a ele, eu não consigo abrir esse programa hoje de uma forma feliz, de uma forma alegre, de uma forma mais eufórica, porque eu fico chateado de ver um amigo tendo que virar piada, tendo que virar chacota. Deixa eu até ver se eu tenho alguma coisinha para tomar agora. Deixa eu ver se eu tenho uma coisinha para tomar aqui, né? Alguma coisinha. Gosto não. Porque... Não gosto não. Eu não consigo, entendeu? Mostrar uma euforia. Porque quando um amigo seu faz papel de otário, faz papel de bobo, mais uma vez, a gente tem que ser solidário, porque mais uma vez, meu amigo Flávio, o São Paulo deu porrada no Red Bull Bragantino, dentro da casa do Red Bull Bragantino, e aquela tua lorotinha, como eu amo aquela lorota, o Red Bull Bragantino já é maior que o São Paulo. Gente, eu não consigo. Se tornou uma chacota tão grande que o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro com 16 pontos em 18 disputados. É o maior começo do São Paulo na era dos pontos corridos, hein? Melhor do que quando foi tricampeão. E tendo que dar uma porradinha, eu te dou a palavra, até um pouco antes da abertura, da gente falar de todo o resto, porque eu sinto dor, de verdade, eu sinto uma dor no peito, sabendo que Red Bull, ô Flávio Prado, é só pra tomar, isso aqui é só pra tomar, nunca vai ser time grande, nunca vai ser time gigante, ainda mais para se comparar com o São Paulo. Mais uma bela de uma porrada e ainda valendo a liderança. Antes da abertura, te dou a palavra. Você quer se desculpar? Se você quiser falar, meu amigo pilhado, desculpa dizer que o Red Bull Bragantino um dia seria maior que o São Paulo. Desculpa ter sido um otário, um bobo, ter virado piada. Eu te dou esse espaço. Se você quiser pedir a desculpinha hoje, com o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos em 18 disputados, eu te dou a palavra, meu grande amigo. Pode falar. Boa tarde, pilhadinho. Boa tarde. Ó, esse troço aí eu não gosto não, viu? Eu não bebo essa tranqueira não, pra mim. Com todo respeito, quem gosta, eu tô fora disso aí. Bom, primeiro, muito feliz... Vai pedir desculpa, é a primeira coisa. Claro. Primeira coisa, feliz pelo meu amigo querido Roger Machado, que está me contrariando e fazendo torcer para o São Paulo, como o Diniz já fez. Isso é ruim para mim, que eu não gosto, me contraria. Mas ontem é claro que eu fiquei feliz com o meu amigo Roger Machado ganhando. Mas por os meus amigos eu torço, então não tem problema nenhum. Aliás, ele chegou, o time assumiu a liderança, né? Pegou em segundo, ganhou o jogo, ganhou outro, time assumiu a liderança. Isso é muito bom. Segundo, não precisa discutir quem é maior, porque esta semana o glorioso São Paulo Futebol Clube pediu mais um empréstimo de 34 milhões de reais. E daqui a alguns anos, e não muitos, é bem provável que o Bragantino, quando o Morumbi for colocado para leilão, para pagar as dívidas, o Bragantino arremate. E aí, tudo bem, fica tudo certo. Agora, sobre a liderança, e tomara que continue assim, porque eu torço por meu amigo Roger Machado, mas, sinceramente, isso me faz lembrar aquela história do Zubeldia é melhor que o Tele, tem melhor campanha que o Tele, e na famosa corrida de São Silvestre, quem sai na frente são os coelhos. Eles saem na frente e depois chegam os quenianos de sempre, o Palmeiras e o Flamengo. Aceitas as minhas desculpas, pilhadinho? Você é simplesmente ridículo. Você um dia vai ter que assumir. Porque eu te juro, tem jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, a quantidade de mensagens que eu recebo. Pilhado, fala pro Flávio Prado. Não dá mais para fugir desse assunto. Não dá. Infelizmente, você virou um meme. Eu virei lá no Paraguai, que se dane a torcida do Olímpia também.
aquele timeco que o Flamengo conseguiu perder pro Olímpia. Agora, você virou essa chacota, o meme, de uma das maiores torcidas do Brasil, de um dos maiores clubes do Brasil, tricampeão mundial, e você não se rende. Eu admiro a sua coragem, admiro a sua cara de pau, mas você não se rende. Não, mas não é questão disso, é convicção, tá muito claro. Já te falei, arrematar o Morumbi por dívidas é uma boa maneira de mostrar que é maior, não? Porque pode ser, daqui a pouco vão colocar em leilão lá, viu? Os caras acharam que o seu Harry lá ia mudar, não mudou nada. Tá tudo igual. Mudou o técnico, foi bom, isso ele foi bem. Agora temos um técnico legal, trabalhador, trabalha de manhã até a noite e tal. E, de novo, me faz torcer pros caras. Pô, ontem eu tava torcendo quando... Eu duvido O quê? que você torceu pro São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Lógico que eu torci. Duvido. Nos outros eu acredito. Contra o Red Bull. Você tá de brincadeira. Você sabe qual é a minha ligação com a marca e com o time? Zero. O time que eu torço, a Ponte Preta, o maior inimigo dela é o Bragantino. Uma vez teve o jogo dos caminhões, lá que o Nabi proibiu os caras de botar ônibus. Eu fui no jogo dos caminhões. Não tem nada que ver com o Bragantino. É isso aí, nação tricolor. Uma grande vitória aí de São Paulo, de virada, fora de casa, conquistando mais 3 pontos. São Paulo aí começou muito bem a competição, começou muito bem o Campeonato Brasileiro. São Paulo que é o líder isolado. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o São Paulo vai conseguir manter esse bom futebol até o fim do campeonato, manter a regularidade? Se o São Paulo vai conseguir ganhar esse título? Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião se você acredita que o São Paulo vai conseguir chegar e conquistar esse título do Brasileirão. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Todos os dias terá vídeos atualizados do São Paulo aqui no canal, beleza? Não esqueça de deixar sua opinião aqui sobre o São Paulo no Brasileirão. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!